Olá, seja muito bem-vindo ao Arquivo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das previsões mais impactantes do nosso tempo, a de que as grandes guerras do futuro seriam travadas por água. Mas será que essa profecia realmente virou realidade? Olha, essa frase dita em 1995 por uma figura importantíssima do Banco Mundial foi mais do que um palpite. Foi um verdadeiro alarme que soou no mundo todo e, de certa forma, formatou o jeito como a gente enxerga a segurança hídrica. A lógica parecia perfeita, né? A população mundial só cresce, o clima está mudando, a água ia se tornar o novo ouro líquido, super disputada. Um futuro meio sombrio que parecia inevitável. E o mapa para esse possível conflito global, digamos assim, já está traçado. Existem 286 bacias hidrográficas gigantescas que são compartilhadas entre países. Pensa só, isso cobre quase metade da superfície da Terra. Cerca de 40% da população do mundo depende dessa água, que, claro, não tem passaporte. A dependência mútua é enorme e o potencial para atrito parecia imenso. Ok, a previsão foi feita, o palco parecia todo montado para dar problema. Mas, e agora? Décadas depois, o que é que os dados nos dizem de verdade? Será que os países realmente saíram na mão por causa de água, como se esperava? A resposta, como a gente vai ver, talvez seja bem surpreendente. Então, vamos mergulhar de cabeça nos números e deixar que a própria história nos conte o que de fato acontece quando as nações precisam dividir a mesma torneira. E o que a gente encontra é um contraste, olha, gritante, entre o que se esperava e o que aconteceu. Apesar de todas as manchetes e alertas, a história das águas compartilhadas é, na esmagadora maioria das vezes, uma história de cooperação, de sentar na mesa e conversar, e não de conflito armado. E esse número aqui ilustra isso de um jeito impressionante. Ao longo da história, foram assinados mais de 3.600 tratados sobre gestão de água. Pensa bem no que isso significa. Milhares de vezes, nações com interesses super diferentes preferiram o caminho da diplomacia para cuidar desse recurso que é vital. Escolheram conversar em vez de brigar. E a realidade é ainda mais cheia de nuances. Mesmo nos lugares onde a tensão existe, a cooperação não some do mapa. Uma análise bem detalhada de 71 bacias hidrográficas mostrou uma coisa fascinante. Dos 15 casos onde rolou algum tipo de conflito, em 14 deles, ou seja, em quase todos, também existia algum tipo de acordo de cooperação funcionando. O que isso nos mostra? Que conflito e cooperação não se excluem. Muitas vezes eles acontecem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Certo. Então, se a guerra não é o normal, o que é que faz, então, a panela de pressão explodir em alguns lugares específicos? A pesquisa mostra que é uma combinação bem particular de fatores. O ponto-chave é que são 3 fatores principais que funcionam como um estopim. Primeiro, a falta de água para valer. Segundo, a complexidade, ou seja, muitos países diferentes dividindo o mesmo rio, o que torna qualquer acordo mais difícil. E terceiro, um desequilíbrio de poder muito grande, quando um país é muito mais forte e acaba impondo sua vontade. E onde é que a mudança climática entra nessa história toda? Ela funciona como um multiplicador de risco. A ideia é bem forte. O aquecimento global, por si só, não cria uma guerra ou um grupo terrorista do zero. O que ele faz é jogar gasolina em problemas que já estão lá, como um governo fraco, pobreza, tensões políticas. Ele aumenta a pressão no sistema que já estava frágil. Agora, vamos sair um pouquinho da teoria para ver como essa dinâmica toda funciona na prática em 2 das regiões mais quentes do planeta quando o assunto é água. Nosso primeiro caso nos leva direto para o Rio Nilo, que hoje é palco de uma disputa geopolítica de altíssima tensão. E o pivô de tudo isso é a gigantesca barragem da Renascença etíope, a GERD. Esse quadro aqui mostra bem esse xadrez. De um lado tem a Etiópia, que está na nascente do rio e construiu a barragem para gerar energia e bombar seu desenvolvimento. Lá no final da fila, tem o Egito, que depende do Nilo para mais de 90% da sua água e vê a barragem como uma ameaça à sua própria existência. E no meio do caminho tem o Sudão, preocupado tanto com a segurança da barragem em si quanto com a regularidade do fluxo de água. É um impasse clássico. E aqui vem o ponto que amarra toda a nossa análise de hoje. Mesmo nesse cenário, com os nervos à flor da pele, a principal ferramenta usada não foi a militar, foi a diplomática. A União Africana entrou em campo para mediar, com o lema de soluções africanas para problemas africanos. As negociações são super difíceis, claro, mas elas continuam. Isso prova que a cooperação, mesmo que seja tensa, ainda é vista como o único caminho possível. Agora, vamos para um cenário bem diferente.
Na região do Sahel, na África. Lá, a falta de água não está gerando uma guerra entre países. Ela está alimentando a instabilidade dentro deles e abrindo um espaço perigoso para o crescimento de grupos extremistas. Imagina só a situação. Em áreas onde o governo não chega, onde não consegue prover nem o básico, grupos como o Boko Haram chegam e preenchem esse vácuo. Eles dão emprego para jovens que perderam tudo com a seca, eles tomam conta dos poços de água, eles basicamente viram o governo da região. E com isso, eles ganham apoio, recrutam gente e, claro, usam o controle da água como uma arma poderosíssima de controle. Depois de analisar tudo isso, talvez a gente comece a perceber que a pergunta inicial, vai ter guerra por água, talvez estivesse mal formulada desde o início. E se a gente virar a chave? E se essa necessidade que todo mundo tem de um recurso tão básico foi, na verdade, um dos maiores incentivos para a cooperação que existe? A interdependência, que parecia ser a fonte do conflito, pode ser, num paradoxo, o motor da paz. A história, com seus milhares de tratados, parece apontar nessa direção. Então, no fim das contas, a grande conclusão é esta. A ideia de guerras por água é um mito. Um mito poderoso, claro, mas que acaba tirando nosso foco do que realmente importa. O verdadeiro campo de batalha não é militar. A luta de verdade é por uma boa gestão dos recursos, por uma diplomacia da água que seja inteligente e por uma adaptação às mudanças climáticas que seja justa e funcione para todo mundo. E é com essa reflexão que a gente termina. Se essa análise te ajudou a enxergar esse tema por um ângulo novo, fica o convite, se inscreve no canal, deixa aquele curtir e compartilha. Assim, mais gente pode entrar nessa conversa tão importante. Até a próxima!